Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Mateus está no capítulo 8, versículos de 28 ao 34. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo." Ora, a certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho desta quarta-feira nos coloca diante da força de Deus e da fraqueza do inimigo, da sabedoria de Deus e da falta de inteligência do inimigo. O Evangelho mostra então que o Senhor é forte e vitorioso. E o demônio reconhece que é incapaz de derrotar o poder de Deus. Porque quando o Senhor entra na região dos Gadarenos, que passa por perto do cemitério, 2 homens endemoniados saem do cemitério. A gente percebe com clareza nas palavras de Mateus que o demônio reconhece quem é Jesus. "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo." Então vejam vocês, o demônio sabe que Jesus não vai permitir que um filho de Deus fique escravizado, atormentado, oprimido. O demônio sabe que a missão do Cristo é libertar a humanidade das garras do mal. E ele tem plena consciência de que não tem poder o bastante para enfrentar o Filho de Deus. Vejam, o próprio inimigo reconhece sua fraqueza diante do mistério de Deus. Aí eu pergunto a vocês, por que será que diante dos problemas da vida, das dificuldades da vida, vocês se esquecem do poder que o Senhor tem? Se nem o inimigo esqueceu, por que você se esquece? Por que você duvida? Será que você acha que o seu problema é mais forte do que o seu Deus? E quando eu acabo de dizer que o inimigo não é inteligente, ele pode ser astuto. Astuto é uma coisa, inteligente é outra bem diferente. Porque sabendo que Jesus iria expulsá-los do corpo daqueles homens, sabendo que eles não teriam força de se manter naquelas vidas, quando a palavra de ordem era que se retirassem, eles pedem ao Senhor para ir para os porcos. Eles querem permanência naquele lugar e por isso trocam os corpos humanos pelos corpos dos porcos. Em sua sabedoria,
Jesus percebe nitidamente: os porcos não suportarão a fúria do demônio. E foi o que aconteceu. Os demônios saíram dos corpos e foram para os porcos, e os porcos se lançaram no precipício. Morreram afogados e o demônio foi derrotado. Confie sempre na sabedoria de Deus. Confie sempre na palavra de Deus. É a única palavra que contém plenamente a verdade. Pode nos conduzir pelo caminho certo, nem sempre o mais fácil, mas certo. É a única capaz de alcançar vitória ao homem e salvação. Porque nós não podemos nos esquecer em momento algum que a palavra é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a verdade libertadora para a vida do homem. A notícia da libertação dos endemoniados, ao mesmo tempo que do afogamento dos porcos, se espalha por toda aquela região. E agora? O que vale mais? A vida humana ou a vida dos porcos? Parece que a vida humana era só mais uma. Eram duas. Agora estão livres. Mas os porcos iam gerar lucro, trazer riquezas, benefícios. Ninguém se alegra com a libertação dos homens, mas choram a morte dos porcos. Se revoltam ao ponto de ir até Jesus e pedir que ele se retire da região deles. Ninguém quis entender que os homens estavam libertos porque os porcos estavam mortos. Eles preferiam o sofrimento humano do que perder os porcos, do que perder o lucro. Até quando o dinheiro terá mais valor que o ser humano? Quantas vezes na vida nós choramos os porcos e não nos importamos com as pessoas, com a vida? E todas as vezes que porcos, que bens materiais são mais preciosos para nós do que a vida humana, nós estamos pedindo ao Senhor que se retire da nossa vida. Porque o bem mais precioso de Deus é o homem. Se desprezamos o homem, é porque estamos pedindo que Deus se retire também da nossa vida. Precisamos rever os nossos conceitos e ver de fato onde está a nossa riqueza e aonde temos depositado o nosso coração. Vidas importa. E a missão do cristão não pode ser outra senão lutar pelo resgate da vida e enfrentar tudo aquilo que traz a morte. A cultura de morte precisa ser banida. E já. E para que a cultura de morte seja destruída e a vida livre, repleta de dignidade, seja salvaguardada, muitas vezes teremos que abrir mão de muitas coisas, renunciar tantas outras. E parece que é aí que se encontra a fragilidade das coisas. Que Deus possa nos levar à compreensão do sentido maior da vida e valorizá-la. Que possamos nos alegrar com as vitórias e com a libertação de cada pessoa, de cada vida, de cada história. Que as coisas, que o ter, não se tornem mais importante que o ser, que a vida.
Não tenham medo. O inimigo não pode com Deus. Essa é a mensagem mais clara do Evangelho de hoje. O inimigo não pode com Deus. Ele reconhece a sua fraqueza diante do poder de Deus. Por que você que diz ter fé tem tanto medo do inimigo? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima quarta-feira para todos vocês.